para quem não me conhece, eu sou Carla Alvarenga, sou cirurgiã dentista já há mais de 24 anos e eu falo aqui nas redes sociais sobre crescimento dentro da odontologia. Eu direciono dentistas a chegarem no seu 25 em 1. Hoje o assunto aqui é por que as redes sociais podem ser uma armadilha para o cirurgião dentista. O que acontece? Só estar presente nas redes sociais e não saber o que fazer lá dentro para ter resultado de captação de novos pacientes pode ser uma armadilha. Então, qual é a armadilha para o dentista dentro das redes sociais? É o dentista não conhecer esse canal de atração de pacientes, esse canal para captar novos pacientes e investir lá dentro, investir primeiro o tempo dele, se for ele que for fazer os posts, se for ele que for produzir os vídeos e publicar, e investir tempo e investir dinheiro e não ter resultado. Aí é um gasto, Então a armadilha é gastar tempo e gastar dinheiro. Então essas são armadilhas que são mais comuns, que é o que eu mais vejo, os dentistas patinando ali nas redes sociais, porque não sabem o que fazer lá dentro para ter resultado. Entendem que é necessário estar ali, que é um canal poderoso para atração de pacientes, mas não sabem exatamente como fazer, tá? E aí, o que é que vem? O que acontece? Será, Carla, que eu preciso estar nas redes sociais? Será que eu preciso estar online? Então, o que acontece? As redes sociais têm um poder muito grande porque as pessoas estão lá. No Instagram, só que no Brasil, tem 77 milhões de usuários, só no Brasil. O Instagram e o Facebook, mais ou menos aí uns 130 milhões de usuários. E o Instagram hoje está crescendo numa velocidade muito grande. Então, o dentista que olha para esse canal, não é o único, mas que olha para esse canal de atração de pacientes da maneira certa, ou seja, que olha e que vai conhecer, que vai aprender como estar, como se posicionar lá dentro, aí sim ele tem muito mais chance de ter retorno, de ter resultado. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de duas alunas minhas. Uma, a doutora Bárbara Tenório, de Brasília. O que aconteceu? Quando ela entrou numa das minhas turmas do método Dentista Referência, um método online, que eu ensino também, um dos pontos ali dentro é marketing digital, ela falou assim para mim: Carla, você não acredita, eu já gastei mais de 20 mil reais com agência de marketing digital e não veio paciente aqui para o meu consultório. Eu gastei, então foi um gasto, gasto de mais de 20 mil reais e não teve resultado. A hora que ela dispensou a agência e começou a aprender a maneira certa de se posicionar nas redes sociais dela e começou a fazer as próprias publicações, essa realidade mudou. Além dela investir muito menos, não precisou mais contratar uma agência de marketing, ela começou a ter sim pessoas interessadas, agendando consultas, indo para o seu consultório e fechando o tratamento, tá? Ou seja, esse é o resultado que se espera quando a gente investe em um canal de atração de pacientes, certo? Eu ensino bastante isso dentro do método Dentista Referência. E aí um outro exemplo é uma outra aluna minha, a doutora Tati Quarezemin, que também, logo que entrou para uma das turmas do método Dentista Referência, ela falou: Carla, eu tô no Instagram, eu já faço publicações no Instagram, mas eu não tenho retorno. São só pessoas perguntando preço, só querem saber de preço. E ela fazia divulgações sobre estética, odontologia estética, que é a área que ela atua. E ela não tinha retorno. Pessoas perguntando preço, ou então até agendavam, mas faltavam na consulta, ou seja, ela estava já desanimando. E aí entrou para o método Dentista Referência para justamente aprender, para entender onde era o ponto, onde ela estava errando, o que é que precisava melhorar. E aí sim, ela foi conhecer a fundo as redes sociais e percebeu que o tipo de conteúdo e o lugar de publicação
onde publicar, tinha que mudar. E aí ela mudou, foi para o rumo certo e começou a atrair pacientes realmente que fechavam o tratamento com ela a partir das redes sociais. Tá? Então, o que acontece? Os dentistas acreditam sim que é fundamental divulgar nas redes sociais. Eu sei que essa noção, hoje, os dentistas já têm muito mais profissionais, já entendem que é um canal poderoso. Só que, assim, que pode até salvar o consultório, falar, nossa, o que eu preciso, Carla, é estar nas redes sociais. O que eu digo é um dos canais de atração de pacientes, não é o único, tá? Mas, para quem entra nesse canal, precisa conhecer, precisa saber onde está pisando. Não vai ser um post que vai ser a salvação, que é um post que vai encher a sua agenda. Né? Aquele primeiro post, então uma armadilha grande também para o dentista é achar que fez uma publicação ali, nossa, vai chover de consulta, muita gente vai ver, ou que todo mundo que está ali na rede social vai receber aquela publicação e vai ver o vídeo ou aquele post que você fez. Então é uma armadilha muito grande não conhecer como é que tudo funciona ali dentro, porque existem regras dentro das redes sociais que determinam, por exemplo, quem vai ver o seu post. Se você tem um perfil no Instagram com 1000 seguidores, são esses 1000 seguidores que vão ver o post que você colocou ali, que você publicou, ou o seu vídeo? É claro que não. Então é preciso entender quantas pessoas dessas 1000 vão ver. Quantos % dessas pessoas recebem na sua timeline ali a sua publicação? É uma porcentagem super pequena. Para vocês terem uma ideia, entre 3 e 5% das pessoas que te seguem. Ou seja, a cada 100, 3 a 5 vão ver. Vão ver. Não estou nem dizendo que vão ler o seu post ou que vão assistir ao seu vídeo, é que vão receber ali na sua timeline. E aí você precisa saber, ter conhecimento de como chamar a atenção dessas pessoas para ter resultado. Então, o que precisa? Conhecer onde está pisando. E o dentista muitas vezes acha que, primeiro, que é de graça. Não, eu vou lá para o Instagram porque é de graça. Eu vou publicar lá, então eu vou fazer lá uns bumerangues, vou colocar umas imagens de antes e depois. Esse é um engano também. Foto de tratamento de paciente de antes e depois, isso não traz engajamento, não traz paciente para a cadeira, não costuma trazer. Ou seja, que tipo de conteúdo é ideal e que tipo de conteúdo a gente pode fazer, seguindo o nosso código de ética. Isso eu gosto sempre de frisar, que a gente precisa estar de acordo com o nosso código de ética para divulgar o que a gente faz, sem que a gente tenha problemas com isso, de falta de ética, tá? E conhecer para conseguir se posicionar corretamente e aí ter resultado, tá? Então, é muito importante a gente entender, o dentista entender, se ele não buscar o conhecimento nessa área, as redes sociais passam a ser uma armadilha, e principalmente de investimento de dinheiro, quando o dentista delega isso, terceiriza isso para uma agência. Eu vejo muitos alunos meus que entram no método dentista referência já com uma agência contratada, ou alguém, pagando alguém para fazer post uma vez por semana, ou enfim, ou publicando um vídeo, ou fazendo um vídeo. E que me contam que não estão tendo resultado, e que até duvidam se esse canal de captação de pacientes funciona mesmo. Agora, para quem tem o conhecimento, para quem sabe se posicionar, não precisa de agência, pode fazer sozinho. E se contratar uma agência, precisa direcionar esse conteúdo, precisa ensinar aquela pessoa da agência como é que tem que ser, precisa direcionar. Porque só o dentista é que entende tipo de comunicação que ele quer ter ali através das redes sociais
com as pessoas que estão assistindo, com as pessoas que estão vendo, certo? E é diferente de vender um produto, por exemplo. Tá? E o que eu mais vejo, né, nas redes sociais, isso é uma armadilha. O dentista publicando antes e depois, fazendo panfletagem nas redes sociais. Por que que é uma armadilha? Porque isso demanda tempo. Né? Quem está aqui comigo, quem já está nas redes sociais, até fala comigo. Escreve aí, digita para mim. Se isso não demanda aí um certo tempo para ser feito, né? Um tempo para elaborar um post, não, o que eu vou dizer ali, que tipo de conteúdo eu vou compartilhar. Muitas vezes o dentista não sabe o que fazer, né? E acaba fazendo panfletagem, é o que eu chamo de fazer panfletagem nas redes sociais. Né? Então acaba fazendo panfletagem nas redes sociais, que é aquele famoso post, agende a sua consulta. Aquele famoso post que tem os contatos do WhatsApp embaixo. Né? Então venha, fazemos ortodontia fixa ou alinhadores transparentes. Então, já que você vai investir tempo, aí tem que ser um investimento de tempo, né? E não um gasto de tempo. Mas como é que isso se torna um investimento? Quando você sabe o que fazer, quando você tem uma direção. Né? E é isso que eu faço com os meus alunos dentro do método Dentista Referência. Eu dou a direção. Então, como é que tem que ser um conteúdo? Tem que ser assim. Qual é a estrutura que precisa ter um conteúdo que traz pacientes para o consultório? O que é que eu preciso falar primeiro? Qual é a primeira frase para chamar a atenção? Por que que deve chamar atenção? Então, é muito importante a gente saber a direção, né? Para a gente começar a divulgar através das redes sociais, é preciso aprender primeiro como fazer isso. Eu não sei se quem está aqui, olha a Patrícia aqui, minha aluna, verdade, isso é assim, né? A doutora Evelyn, toma tempo sim, toma tempo sim. Aliás, qualquer ação que você fizer no seu consultório, você vai precisar investir algum tempo, mas aí o tempo é investimento, né? Você vai investir um tempo em algo que vai trazer retorno. Agora, quando você gasta tempo fazendo algo, você não sabe nem por que é que está fazendo aquilo, né? Por exemplo, um bumerangue, agora um TikTok, aquele Reels, né, do Instagram. Enfim, que toma um tempo, aí você tem que ir lá se trocar e troca o jaleco e filma de novo. Às vezes dá um trabalho, tem dentista que fala, nossa, deu um trabalho para eu gravar esse vídeo aqui. Será que esse é o tipo de conteúdo que vai trazer retorno de pacientes para o seu consultório? Né? É sempre importante pensar nisso antes. Precisa pensar de forma estratégica. Para isso, é claro que precisa saber qual é a maneira certa de se posicionar nas redes sociais. Qual é a imagem que você quer que as pessoas tenham de você ali dentro. Porque é só assim, se você se conectar com as pessoas ali pelas redes sociais, só assim você vai chamar a atenção e trazer o interesse delas em você. Tá? Então, para isso, você precisa sentar, demanda um tempo, e é claro que quem já conhece, quem já tem um direcionamento, acaba gastando menos tempo produzindo esse tipo de conteúdo, né, do que aquelas pessoas que não sabem como fazer, ficam muito mais perdidas. Não sabem, por exemplo, qual é a frequência ideal para fazer publicações nas redes sociais. Quem não sabe, por exemplo, como fazer anúncios daquilo que está publicando. Então, se você sabe que o Instagram distribui, mostra a sua publicação para 3% daquelas pessoas que te seguem, se você sabe disso e quer atingir muitas pessoas ali na sua cidade, você vai precisar fazer anúncios. E como fazer isso? Tem como aprender, né? Então, eu ensino isso para os meus alunos. É preciso aprender.
Senão o dentista cai na armadilha, né? E essa live fala da armadilha de simplesmente achar que é só fazer posts ali. Ou seja, precisa acordar, né? Eu tenho usado essa hashtag nas minhas lives, acorda dentista, né? É preciso acordar, né? Para estar online. Então a hashtag de hoje, até no final, a gente vai ter um post aqui no Instagram, vai ser hashtag dentista online. Porque o dentista que quer estar online, ele precisa aprender como se posicionar lá. E eu ainda não pedi para vocês compartilharem essa live, mas compartilha aqui quem está no Instagram. Tem um aviãozinho aqui, compartilha, chame mais dentistas, são amigos seus, né, para participarem aqui, para aprenderem um pouco também. Principalmente aqueles que querem também estar nas redes sociais e que não sabem como começar, não sabem o que fazer, né? Então compartilha quem está aqui no YouTube, chama mais dentistas aqui para participarem, né? E vamos juntos estar online, cada vez mais online. O mundo está digital, o mundo está online. Então se você quer aparecer para o seu público está, qualquer que seja ele, né, o dia todo, alguns mais, outros menos, ali nas redes sociais. Isso é fato, isso não preciso nem eu estar falando isso para vocês. Mas o dentista que se posiciona corretamente online, ele tem muito mais chance de ter retorno, de ter agenda cheia, de alcançar o seu 25 em 1 na odontologia, que é alcançar um faturamento de R$25 mil por mês no seu consultório, por cadeira odontológica, né? Porque ele vai estar diretamente falando com o seu público. E aquele que aprende também a anunciar, a espalhar mais aquilo que quer conversar, né, com as pessoas, a sua mensagem sempre com um direcionamento, sempre com uma recomendação para que aquela pessoa procure um cirurgião dentista para resolver aquele problema, sem ter cara de panfleto, né? Então fazer panfletagem nas redes sociais é muito comum, é o mais comum que a gente vê, é aquela foto lá do dentista muitas vezes de braço cruzado, eu costumo brincar que é a foto de coach, né? Parece mais um coach do que dentista, do lado aparelhos estéticos ou lentes de contatos dentais ou seus dentes brancos, enfim, uma frase ali no post e embaixo agende uma consulta ou em cima, né, agende uma consulta e os contatos. Isso é fazer panfletagem e isso está contra o nosso código de ética odontológico, né? Outro tipo de publicação, né, que então antes e depois não traz resultado, esse tipo de panfleto, né, aquela foto e só chamando para consulta, né, também não traz retorno, tá? Então é preciso entender qual é o que é que eu tenho que falar ali nas redes sociais, Carla, né, para trazer resultado, né? E eu ensino uma sequência, que é o PACSR, para o dentista usar nas suas publicações. Então o dentista que quer ser um dentista online, que quer ser um dentista referência e estar online com o posicionamento correto, precisa seguir essa estrutura na sua publicação. Estrutura muito fácil de ser usada, né? Mas que você precisa saber se posicionar ali dentro das redes sociais, saber as regras ali para que isso traga resultado, né? Como que é isso, Carla? Então vamos lá, vou dar aqui só um panorama dessa estrutura. O que é que você tem que falar no seu vídeo ou escrever no seu post? Que tipo de comunicação? É uma comunicação que fala do problema que o paciente pode ter. Qual é o problema que ele pode ter que faz ele buscar um cirurgião dentista? Então primeiro fale do problema. Então o problema pode ser a baixa autoestima porque tem um dente escuro bem na frente, né? Pode ser dor de dente, pode ser dor muscular, dor de cabeça, né? O bruxismo, mau hálito. Qual é o problema que ele tem? Aí você se apresenta,
né? Daí você fala das consequências negativas daquela pessoa não resolver, não procurar ajuda para resolver aquele problema. Então, as consequências negativas de não procurar um tratamento, e a gente sabe muito bem quais são, você fala isso para as pessoas. Depois, uma possível solução. Qual é uma possível solução ou a solução mais comum para esse tipo de problema? E no final, a sua recomendação. O que é que você recomenda a pessoa fazer? A recomendação sempre trazendo para uma consulta. E por que é que ela precisa ir a uma consulta para resolver isso? Tá? Então, a recomendação é que é algo só seu, né? É que valoriza aquela comunicação, que é que você, especialmente você, vai recomendar a pessoa fazer. E sempre no sentido de atrair para o consultório. Eu vejo dentistas até que tentam fazer um vídeo, um post, dando uma informação, mas assim, eu vou dar uma informação de qual é a quantidade de creme dental na escova de dentes da criança, que a criança deve usar. E só dá aquela informação e acabou. Então, isso não chama para o consultório. Você está ensinando alguma coisa para as pessoas, mas é ok. Não é nada uma comunicação só sua, né? Não tem um algo mais, tá? Então é uma informação pobre, tem um baixo valor. Eu até falo, tem uma aula dentro do Dentista Referência que é o valor da informação. Então, quanto maior é o valor da informação que você dá nas redes sociais, em qualquer lugar, né, numa consulta, mais você é valorizado pelo seu paciente ou por aquela pessoa que está recebendo aquela informação. Tá? Então, quanto mais valiosa a informação, mais você vai sendo considerado uma referência naquela área. Tá? E aí é preciso estruturar, essa é uma estrutura base, né, que eu passei aqui para vocês, o PACSR, né, o problema, apresentação, você se apresenta, consequências negativas de não tratar, de não procurar solução, uma possível solução ou duas possíveis soluções, mas eu prefiro uma só, né, e a sua recomendação, que é a que você recomenda. Tá? Então, o dentista que entende uma estrutura assim, aí faz um conteúdo de valor. E a partir do conteúdo de valor é que eu recomendo direcionar essa mensagem, esse conteúdo para outras pessoas, ou seja, daí fazer anúncio. Né? Não adianta aprender também a fazer anúncio, investir ali nas redes sociais um dinheiro e fazer uma publicação com baixo valor para as pessoas que vão ver. Também não vai atrair atenção, né? E vai acabar o quê? Gastando dinheiro. Então é importantíssimo, e eu vou dar aqui um pequeno passo prático para você que quer ter resultado usando as redes sociais, que ainda não começou ou que já começou e não está tendo resultado, tá? Eu sempre gosto no final da live de deixar um passo prático. E a nossa hashtag de hoje é Dentista Online, tá bom? No final dessa live, quando terminar, no meu Instagram, no meu feed, vai ter lá um post hashtag Dentista Online. Deixa o seu curtir ali, dá um coração ali para mim e conta para mim o que é que você aprendeu na live, né? Qual foi o seu insight, o que é que você entendeu, ou alguma coisa que você estava fazendo e entendeu que não é mais para fazer, que isso não vai trazer resultado, tá bom? Então, no final dessa live. E agora eu vou deixar um pequeno passo prático. Então, para quem não começou, né? E para quem já está, mas não está tendo retorno de pacientes novos, tá? Primeiro, escreva o que levaria as pessoas até o seu consultório. O que levaria aquela pessoa que está te vendo nas redes sociais para o seu consultório? Qual problema ela tem? Qual desejo ela tem? Medo de que ela tem? Então, para você fazer um conteúdo que traz resultado, para você começar a se posicionar nas redes sociais corretamente, é preciso entender o que leva a pessoa até o seu consultório.
E você vai extrair isso de onde? Pensa nas suas consultas que você já faz hoje lá no seu consultório. Você não precisa investir nada para descobrir isso. Pensa lá, as pessoas sentam na sua cadeira ali e te perguntam o quê? Te falam o quê? O que é que elas buscam? O que é que elas querem para a vida delas? O que está incomodando? Né? Qual o desejo que elas têm? Tá? Então, eu falei aqui de uma estrutura de post, uma estrutura de conteúdo nas redes sociais que traz interesse. E interesse, atenção e interesse é tudo que a gente quer nas redes sociais. Qual é a primeira frase ali que eu ensinei a fazer? Qual é o problema? Qual é o problema que a pessoa tem? Fala do problema, assim você vai estar falando direto com ela. E aí, aqui o passo prático é, faça uma lista, escreva isso. Quais são os problemas, os medos, os desejos que fariam uma pessoa agendar uma consulta com você. E mais ainda, dentro da área que você quer atrair para o seu atendimento. Então, se você quer atrair mais pacientes de ortodontia do que de prótese, por exemplo, então foque nesse público. Então, é para ele que você vai falar. Ah, Carla, mas aí eu vou estar falando para quem tem problemas e quer resolver com ortodontia? E aquele público lá da endodontia, da prótese, que eu poderia atender, que eu também poderia atrair? Não adianta você querer falar com todo mundo. Não adianta você querer agradar todo mundo. Não adianta você abrir o seu consultório para todo mundo. Não ter um público direcionado, um público específico. Isso não traz resultado. Se você quer falar com todo mundo, atrair todas as especialidades, você acaba falando com ninguém. Ou, no máximo, você acaba sendo visto como um generalista, um faz tudo. Né? Ah, não, a informação que aquela doutora passa é muito... Não é para mim, não falou comigo, não falou direto comigo. Então, é importante entender primeiro que área você quer focar na atração de pacientes ali nas redes sociais. Que área? Uma, duas no máximo? Eu recomendo que você escolha duas no máximo. E aí que você faça uma lista de problemas, medos e desejos que essas pessoas, dentro da área que você quer divulgar, o que faria as pessoas se interessarem por um agendamento com você. Senão, isso é o início de tudo. Senão, vocês não vão ter resultado de mais pacientes no seu consultório. Ou vão ter que investir demais para ter um retorno pequeno. Que eu acredito que não é o objetivo de ninguém aqui. Investir muito financeiramente e ter um resultado de não um faturamento muito bom. E esse é uma das armadilhas, é um dos empecilhos, é algo que atrapalha o dentista a chegar no seu 25 em 1 na odontologia, que é o faturamento de R$25 mil por cadeira odontológica todos os meses no seu consultório. Eu ensino esse caminho para os dentistas aqui através das redes sociais. Eu ensino esse caminho dentro do meu curso online. Agora, eu vejo que as redes sociais, que é um dos canais de atração de pacientes, é algo muito ainda misterioso para os dentistas, né, que muitas vezes estão já fazendo publicações ali, mas não estão tendo o retorno que desejavam. Qual é o retorno? Pessoas interessadas no atendimento, pessoas perguntando onde é o seu consultório, né, pessoas perguntando mais, tendo dúvidas, interagindo ali com você. Vamos ver aqui, ó. Qual seria o passo 2 para planejar a campanha das mídias de redes sociais? Existe um passo a passo, certo? Dentro da semana 25 em 1, a gente vai conversar também sobre isso. Então participe lá, tá? Mas o primeiro passo é esse, é definir com quem é que você vai falar. E daí, claro, fazer um conteúdo, né? Aliás, nessa live eu já dei o segundo passo, que é começar a publicar conteúdos naquela sequência, né? Naquela sequência: problema, apresentação, consequências negativas, solução e recomendação.
tá? E claro, buscar conhecimento de como funcionam as redes sociais. Existem várias regras, né, que fazem com que a sua publicação seja mais vista. Existem regras que atrapalham a visualização, que bloqueiam a distribuição do seu conteúdo. Então é uma área totalmente diferente da odontologia. Não adianta o dentista querer fazer isso intuitivamente, é preciso conhecimento. É a mesma coisa se uma pessoa leiga quiser fazer uma extração de um dente, aplicar uma anestesia e fazer uma exodontia. Como é que ela vai fazer se ela não fez odontologia? Como é que ela vai fazer se ninguém ensinou? Alguém precisa ensinar. Ou seja, a pessoa precisa primeiro ter o conhecimento. E aí digo mais, primeiro o conhecimento teórico, depois ir para a ação, né, colocar em prática e ver os primeiros resultados e ir ajustando o caminho, ajustando a direção até encontrar o seu próprio caminho. E isso vai fazer com que mais pacientes procurem o seu atendimento, isso vai fazer com que você tenha muito mais chance de converter mais tratamentos no seu consultório, fechar mais tratamentos e, naturalmente, a consequência disso vai ser um aumento de faturamento e alcançar o seu 25 em 1 na odontologia. Tá bom? Então existe um caminho. É claro que quando você já tem uma direção, né, quando alguém já está te dizendo vai por aqui, não vai por ali porque isso aqui não vai dar certo, eu já fiz isso e não funcionou comigo, é claro que você tendo já a direção, você não precisa ficar perdendo tempo para ajustar, né? Para ajustar esse caminho, essa direção, não precisa perder tempo e nem dinheiro, você chega mais rápido. Como tudo na vida, se você tem um direcionamento, se você tem alguém que fala, olha, vai por aqui, faz isso e não aquilo, né? Porque eu já fui por aqui e isso dá certo e aquilo não, é claro que a economia de tempo é muito grande, né? Eu sei disso porque lá atrás eu não tive ninguém que falou, Carla, vem por aqui, né? Que deu a mão para mim e falou, olha, não faz isso não que tá errado, não faz esse tipo de publicação aqui que dá ruim, que não é legal. Eu tive que aprender tudo sozinha, tá? E mais ainda, na nossa área, é preciso a gente ter muito cuidado com aquilo que a gente publica, tá? Um post errado, um tipo de vídeo, não diria errado, mas que fere o nosso código de ética, né? Que a maioria dos dentistas não sabe, é mostrar transcurso de procedimento. Então, mostrar o procedimento em si, né? Fazendo aquela aplicação da toxina botulínica, mostrando a seringa, né? Realizando ali a colagem de bracket e fazer um vídeo. Isso a gente não poderia fazer de acordo com o nosso código de ética. Então, é preciso que a gente saiba onde está pisando. Aí sim vai ter resultado, né? E é importante ter um direcionamento. Aí sim vai ter resultado ainda mais rápido, né? Tendo um direcionamento é tudo na nossa vida, né? Quando a gente tem os nossos pais que nos direcionam, né? E a gente vai por esse caminho, geralmente fica mais fácil. São pessoas que já passaram, já tiveram várias experiências. E nas redes sociais é a mesma coisa, tá? Então busque conhecimento, faça esse pequeno passo prático aqui, inicial, tá? Aqui, olha, onde eu vejo essas regras do conselho? Dentro do nosso código de ética, tem tudo lá descrito, né? Às vezes é um pouco complicado para o dentista interpretar aquilo para as redes sociais, tá? Então, até eu tenho um curso online, que é o Dentista Online, sobre as regras e tipos de conteúdos para as mídias digitais, para redes sociais, para YouTube também, e que lá também, né, eu especifico numa linguagem fácil do dentista entender quais são as regras que o código de ética dá para o dentista, o que é que ele pode, o que não pode, como é que tem que ser, o que é que tem que aparecer numa publicação, por exemplo, ou num vídeo,
né? Que número, se é o número do CRO, como é que tem que aparecer o seu nome, tem detalhezinhos ali que muitas vezes o dentista não entende, mas está lá no código de ética. Mas para facilitar, ainda traduzir isso de uma maneira fácil dentro desse curso Dentista Online, tá? Até quem quiser conhecer esse curso, me manda um direct que a gente conversa sobre isso, tá bom? Mas é preciso buscar o conhecimento. Nenhum canal de divulgação a gente deve entrar sem saber onde está pisando. Sem saber que tipo de comunicação ali traz resultado, é diferente de fazer um outdoor, por exemplo. Então, o outdoor é uma imagem só, é uma imagem estática, tem um outro objetivo, né? Redes sociais é diferente, tá? E como diferente, né? Como ser visto como alguém diferente ali dentro das redes sociais, atrair a atenção, né? De maneira ética, estar de acordo com o que o nosso CRO permite, né? Eu acho isso fundamental, é importante o dentista saber, né? E tem várias ações, às vezes dentistas me mandam mensagem perguntando: ai, Carla, eu posso fazer um sorteio, né? Posso fazer um sorteio na minha página, no meu Instagram? Tem ações que o nosso código de ética não permite fazer e o dentista pode ter problema, pode ter dor de cabeça com isso. Por isso é importantíssimo ter o conhecimento certo na área. Um abraço, um ótimo dia. Tchau, tchau!